Sardinha, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, e agradeço aí ao Rodrigo Vilar, que fez o convite, a todos os diretores da ANS que estão junto com a ABRH nessa cruzada pela saúde, né? E com muita honra tenho aqui para apresentar o Alexandre dos Reis, superintendente do SENAI, da Casa Firjan, né? Ângela Serpa, que está à frente da RH da Plumo, também para Porto de Açu, e Renato Filardi, também à frente de Recursos Humanos da Farmoquímica. E a ideia desse painel é conversar um pouquinho sobre as mudanças que aconteceram do ponto de vista da gestão de recursos humanos, em que a gente deixa para trás, né, uma área de recursos humanos que, quando pensava em saúde, falava em atividades pontuais, em programas muitas vezes voltados para a legislação, né, a famosa semana da CIPAT, né, e comentar como é que hoje, do ponto de vista de gestão de profissionais de recursos humanos, as organizações estão trabalhando de uma forma constante pela saúde, não só dos empregados, mas também de todo o público envolvido. Eu diria os empregados dependentes e também de toda uma rede que faz parte, né? E o Alexandre também contribuindo com uma visão do que vai pelas práticas na indústria do Rio de Janeiro, né? Acho que você pode começar, Alexandre, passando um painel pela parte das indústrias do Rio de Janeiro, e depois a gente particulariza, né, com duas grandes empresas do nosso estado. Obrigado, Alexandre. Boa tarde a todos, e é muito bom estar aqui, o convite, e um tema que vem sendo tratado nas mesas, não só dos executivos das indústrias, de qualquer tipo de empresa, segmento, mas também dos conselhos consultivos e conselho de administração. Basicamente, vindo com o boné de uma entidade que é de classe empregadora, um olhar nosso do que nós estamos vendo acontecendo, e também pelo lado de um grande prestador de serviço, de uma das pontas das soluções, que é a parte de saúde ocupacional e segurança do trabalho, promoção da saúde. O que nós estamos encontrando há algum tempo já vem se falando sobre a questão do sistema de saúde suplementar. Pós-Covid, o que nós vimos foi um olhar diferente sobre do empresário, do empregador, sobre a saúde ocupacional e a segurança do trabalho. A gente chamou muita atenção disso, porque era de fazer um limão a limonada, de ser duas situações de demanda legal, que é a saúde ocupacional e a segurança do trabalho, versus a situação suplementar, a saúde suplementar. E ali eu acho que ficou claro que, para as indústrias, onde tem uma despesa, um custo muito alto de saúde, através dos seus planos de saúde, dos seus empregadores, começou a se discutir como que poderia fazer acontecer em alguma linha do tempo lastro para que as indústrias pudessem negociar e operar, enfrentar as negociações com as operadoras dos planos de saúde. E aí ficou claro que o único jeito é você fazer, olhando o indivíduo, você precisa ter algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, o indivíduo, seu colaborador. Uma mudança de conceito e cultura da empresa sobre a questão da saúde ocupacional, de não ser só a demanda legal e usá-la como ativo para você usar na saúde suplementar. Mas para isso você precisa de uma coisa chamada dados. Você precisa integrar esses dados. E não consegue facilmente integrar esses dados. São protocolos separados, enfim. E aí é que eu acho que nós estamos vivendo o momento de hoje, que é a grande discussão hoje, que é a IA, a inteligência artificial, para que possa integrar esses dados da saúde, dos dados que vêm da operadora, da operadora do plano de saúde, com os seus dados da saúde ocupacional, e aí o RH construir boas políticas de promoção de saúde, para que você possa monitorar o presenteísmo do indivíduo hoje, para não deixar ir para o absenteísmo não virar um afastamento e, consequentemente, produtividade e custo da empresa, e isso é invisível no final das contas. Então, acho que a grande preocupação nossa é essa, é como fazer essa integração analítica de dados
da saúde ocupacional, da saúde suplementar. A hora que nós conseguimos fazer isso muito bem, nós teremos ótimas soluções e perspectiva para que vocês, indústrias, vocês, RH, consigam administrar melhor essa negociação futura dos planos de saúde. Mas eu entendo, Alexandre, que é mais um testemunho em que as atividades de RH, eu brinco fazendo parênteses aqui, nos anos 80 e 90, não vou contar a história desde lá não, né? As grandes multinacionais, elas tinham uma mesma configuração de recursos humanos e a atuação ficava restrita ao ambiente da empresa. Então, os profissionais de RH chegavam, estacionavam seus carros lá, iam trabalhar e das palavras da época, né, era recrutar, era selecionar, era integrar. Hoje a gente percebe cada vez mais as práticas de recursos humanos tendo uma influência para além do que acontece dos muros das organizações, né? Como é que a gente consegue trabalhar uma proposta de bem-estar e saúde dirigida aos empregados diretos e seus familiares, sem considerar uma natureza enorme de dados que estão circulando e que podem nos ajudar. E é por isso, só desviando um pouquinho, mas voltando a palavra para vocês, que a BRH ela está desenvolvendo em conjunto com a ANS a chamada área do contratante, né, em que nós vamos conseguir reunir todas as informações em termos de saúde suplementar para ser mais um banco de dados e uma ferramenta de gestão para os profissionais de recursos humanos, né? Mas voltando, Ângela ou Renata, um par ou ímpar para ver quem é que fala um pouquinho, né, das ações pontuais ao que acontece hoje de uma maneira presente, contínua e perene, né? Como é que vai a gestão da saúde nas organizações? Na farmoquímica, a gente... acho que são duas coisas. Falando do que você comentou sobre a tecnologia, não é só da empresa essa responsabilidade. Você tem a operadora, você tem a corretora, e tudo isso tem que andar muito junto. Então, você só consegue ter um sistema bacana e dados bacanas se você consegue fazer essa trilogia, que hoje é muito difícil, nada integrado. Em relação às empresas, sim, a gente mudou muito a forma de trabalhar. A gente fazia muitos eventos pontuais, agora a gente está mais preocupado com a saúde primária. Então, assim, que doenças a minha população tem e como eu trato? A gente não trata mais o indivíduo em comunidade. Então, vou fazer uma ação que todo mundo vai sentar numa sala e vamos falar de bem-estar. Não, hoje a gente já faz uma ação muito mais individualizada. Então, por exemplo, o nosso médico do trabalho, hoje ele é um médico de família. Então, ele acompanha os funcionários da empresa. Então, quando a gente olha lá a nossa população, quem está fazendo umas consultas ou quem está tendo um problema médico, ele entra em contato para entender, você está com dificuldade? O que você tem? Você está doente? O que você precisa? E faz esse acompanhamento. Então, a ideia é cada vez mais a gente melhorar isso, que é você estar junto de cada um individualmente, para que você possa sanar essa população, e não mais focar no abstrato, assim, todo mundo vendo diabetes, semana da diabetes. Nem todo mundo tem diabetes da companhia, então eu vou atacar realmente aqueles que têm. Então, acho que são dois pontos importantes. Um é a tecnologia e o outro é você focar realmente naquele problema que você tem. Então, para dar um exemplo, a gente tem fisioterapia na FQM, né, da fábrica, porque era um grande problema que a gente tinha na parte de ortopedia. As pessoas ficam muito tempo em pé, trabalhando. Então, a gente hoje tem uma fisioterapia que a gente já faz antes que a pessoa fique doente. E aquelas que já estão, continuam lá fazendo também. Então, são formas da gente ajudar a melhorar esse absenteísmo. Eu acho que tem o que a gente vem fazendo, né, ao longo dos anos e melhorando ao longo dos anos aí o atendimento à saúde mais integrada, como o Alexandre trouxe, isso altera também até a forma da empresa lidar com os benefícios oferecidos para os funcionários, né? Então, hoje em dia, dando um exemplo um pouco de como a gente funciona lá no Grupo Prumo, e em especial lá na Porto do Sul, a gente oferece muito além ali do que tem do plano de saúde, um check-up que você tem acompanhamento muito mais perene, muito mais constante, né? Além do que vem do básico do plano de saúde, uma assessoria de psicologia online, com acesso a todo mundo, olhando ali para as necessidades de saúde mental, mas isso tudo, como a Fátima falou, é fruto de um diagnóstico muito mais focado naquilo que a população
da companhia precisa, né? E com os atendimentos cada vez mais segmentados e, por vezes, até individualizados, como a gente comentou aqui, porque aqueles programas que existiam antes de você fazer tudo igual para todo mundo, você tem um desperdício de recurso enorme com uma efetividade muito pequena. Então, a personalização das coisas que estão acontecendo lá, eu acho que cada vez mais a tendência é que as propostas sejam mais segmentadas e mais efetivas. E aí, para isso, se a gente não tiver dados e dados integrados, a gente não tem como fazer isso de forma mais eficiente, né? Então, é um grande desafio, eu diria, aí para as companhias, é a gente conseguir integrar essas informações todas, acessar as informações para que esse atendimento que está um pouco mais segmentado e, por vezes, mais individualizado, seja mais efetivo. Aproveitando fazer algumas anotações, que eu já tenho outro painel amanhã, então já serve. A ideia parece que a gente fez uma transposição realmente do médico de família para dentro das organizações, né? Então, assim, até aqui, o que a gente pode entender? A transposição da ideia do médico de família, a troca, né, de movimentos pontuais e padronizados, né, como você falou. Vamos ver agora quem tem uma doença tal, né? Aí você faz uma varredura que tem lá o seu valor, mas a gente tem que entender que a saúde tem que ser muito individualizada, né? E aí, como é que a gente vê a gestão disso daí? Porque também a gente agora está assistindo um surgimento de algumas startups, né? Porque quando a gente inverte essa pirâmide, ou seja, ao invés de você fazer uma política, né, e dar direcionamentos padronizados para a gestão de saúde, e você vai para a ideia de uma visão integral e quase que individual, como é que a gente pode olhar para frente e imaginar uma gestão dessas informações e desses dados dentro da empresa? Como é que a gente consegue sair justamente de um modelo até mais simples, que você define, como eu disse, uma política, implementa um programa, então quem se encaixa ali está resolvido. Quando você abre isso daí, diz o seguinte: em vez de ter um programa, eu tenho que estudar para saber quais são os programas. Aí a gente tem que começar a imaginar de como é que faz a gestão disso. Então, qual é a preparação que vem aí para o futuro, né? Não sei se a Alexandre quiser também comentar um pouquinho. Com um boné de prestador de serviço de saúde ocupacional e segurança do trabalho, é a direção que nós estamos indo. O que as empresas têm exigido da atuação nossa do SESI, né, nessa questão da promoção da saúde integrada. As políticas individualizadas por dentro. Por exemplo, nós falamos aqui sobre, eu acho que a Ana falou sobre ortopedia, que tem fisioterapia. Ergonomia hoje é um dos principais problemas de afastamento. Então, tem uma questão primeiro de letramento, né? Tem uma questão de infraestrutura, porque é ambiente de trabalho, então uma simples cadeira traz enormes problemas, dependendo da função. Então, a gente está tratando por, como a gente fala, comunidades de situações. E quando nós estamos vendo isso, as startups, Paulinho, como você puxou, elas vêm somente para ser a API da situação. Nós estamos olhando sistemas de TI, seria de API a integradora, né, digamos assim. E porque fora disso, não tem outra situação que não seja o monitoramento do impacto final. Quando eu estou falando do monitoramento do impacto final, é o seguinte: aquela comunidade reduziu em X% a sinistralidade na categoria X. Se é de reembolso, se é de atendimento primário, se é de emergencial, se é de internação, se é ali que a gente está focado. E isso tem dificuldade de medir. Então, o que eu vejo, eu acho que mudou o pensamento, o mindset hoje das empresas, e principalmente em função dos RHs, mudou. Está todo mundo procurando
se colar no ambiente de startup, no ambiente de IA ou de inovação tecnológica, para poder integrar os dados e você ter... Qual é o problema hoje? Analítico, que eu vejo. As empresas não têm analiticamente hoje, funções não estão preparadas para poder analiticamente ir na direção de qual a solução. E aí procurar a solução. Estão procurando a solução antes de entender o problema. Eu acho que esse, hoje, para mim, quando a gente senta na frente de uma empresa, é isso. Todo mundo tem a solução. Não, nós já fazemos, tem a solução, mas isso consegue impactar e diminuir o impacto do seu colaborador na ponta lá? Não consegue medir isso. Não consegue ter esse monitoramento, esses indicadores. Eu acho que isso é que está faltando hoje nas empresas. Não, isso que você falou é fundamental. As startups entraram nesse vazio porque, até então, hoje os fornecedores não têm essa análise e não integram com nada. Mas eu acho que é importante a gente também olhar não só para o RH, porque a gestão da saúde é responsabilidade de todo mundo. Então, a gente também tem que conscientizar a população, a gente tem que treinar os gestores, porque os gestores estão ali no dia a dia, eu não estou ali no dia a dia. Então, eles que estão vendo o que está acontecendo. Então, a importância da gente... Porque parece assim, o RH que resolve, o RH que é o dono. Não, o RH, ele ajuda, analisa... Exatamente, mas quem está na ponta ali é o gestor, é o funcionário, que esse precisa estar com um olhar mais profundo. Então, acho que também passa muito por isso. Renata, você entrou bem no ponto que, para mim, é fundamental, porque a gente, para trabalhar a questão de saúde, você trabalha, não é novidade para ninguém, você trabalhar no preventivo, né? E para você trabalhar no preventivo e para entender o que está acontecendo na vida daquele funcionário, né, ou da família, ou por trás do funcionário, né, dentro de casa, fora do ambiente de trabalho e tudo mais, você precisa do olhar de quem está ali no dia a dia. E é a liderança. Né? E o líder que a gente sempre, o gestor, a liderança que a gente sempre treinou enquanto RH, né, para dar um feedback, ou então para fazer aquele treinamento técnico e etc. Hoje o líder é um líder que é inspirador, que ele é médico, ele é terapeuta, ele tem que, né, ele é um super-homem, uma mulher maravilha ali de ter que saber observar os aspectos como um todo. Mas a grande verdade é que ele é um super aliado. A percepção de que algo não vai bem ou de que tem um funcionário ou uma funcionária que não está indo fazer os exames periodicamente, ou que não está cuidando da saúde da forma adequada, ele que vai entender, passar essa informação para a equipe de saúde ou para a equipe de segurança. Então, é a liderança com a equipe de segurança, com a equipe de saúde, com o RH, toda a comunidade ali empresarial envolvida, né? E quando você trabalha, e Renata que trabalha num ambiente bem fabril também, certamente passa por essa questão, é o trabalho também com a comunidade no entorno, porque a gente tem todo um trabalho com os funcionários, mas tem a forma como a saúde dele é cuidada ali na comunidade onde ele vive, né? Na cidade, no município onde ele vive, qual é a rede de apoio que ele tem ali. Então, é um trabalho muito integrado dentro das partes interessadas dentro da companhia e fora da companhia. E aí, quando você fala fora, a gente olha muito para a família. Porque se você não muda o jeito de ser da família também, você não trata. Então, como é que a gente chega na família? Por exemplo, a gente tem funcionários que os pais não têm plano de saúde. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem um plano que a gente estende, que não é o plano de saúde tradicional. Como é que a gente trabalha esse olhar? Porque, por exemplo, se você está com um problema financeiro, você pode adoecer, você pode ter ansiedade. Então, não é só a saúde em si, são outras coisas que trabalham para que você perca a sua saúde. Então, a gente tem que olhar o espectro um pouco mais amplo para poder tratar. Mas, para mim, o fundamental é a integração das informações para a gente poder fazer o diagnóstico. Nessa questão, é muito bem colocado, uma questão é a questão tática, técnica, operacional, que está no dado, está na integração e tal. Logo no início, a questão principal que é a mudança de cultura. Começa a mudança da cultura de governança corporativa. Eu acho que isso foi. Agora, o desafio é a mudança
de cultura das pessoas fazer, porque as pessoas sempre acham ou é um problema do sistema ou é um problema do RH. Né? Enquanto que o RH é o guardião das políticas, de boas políticas. Se a política de promoção de saúde é uma boa política, está lá, isso tem que descer e o cara tem que executar a boa política, né? O líder tem que executar a boa política. Eu acho que isso é fundamental, esse letramento o tempo todo. E você tocou num assunto que vem uma bomba aí, que a gente conversava lá fora um pouco. A partir de 23 de maio de 2025, vem uma NR chamada NR01, que é de questões de psicossocial do ambiente, que é em função das questões de burnout e outras coisas a mais. Vai ser digo a você sim, uma aberração de discussão e de passivos trabalhistas futuros, porque são laudos. E o protocolo de promoção de saúde e intenção preventiva, ele é muito próximo do protocolo aqui da ANR. E você sabe muito bem que as questões psicossociais não é uma questão única. São variáveis do indivíduo, fora do ambiente de trabalho. E essa NR01 é do ambiente de trabalho. Então, vai descarregar tudo que está vindo aqui do indivíduo para dizer que é do ambiente de trabalho. E não é. Como que nós vamos enfrentar isso? É mais uma lembrança... jabuticaba. É mais uma jabuticaba. Nos lembra bem, né, aquele estado de transferência para as organizações produtivas, né, a solução de situações que são decorrentes da sociedade e que não são atendidas. Isso, Alexandre, só para colocar pimenta para vocês continuarem, porque essa complexidade que vem naturalmente pelo ambiente, como, por exemplo, foi a pandemia, que trouxe para dentro das organizações o impacto do que estava acontecendo. A transferência, de uma certa maneira, oficialmente, mais velada ou não, de responsabilidade, tem feito com que recursos humanos, você comentou, Ângela, tem que formar alianças, porque também nós, profissionais de recursos humanos, não somos os especialistas na área da saúde. Então, isso demanda uma organização de alianças com profissionais. Isso impacta em investimentos, né? E como é que a gente traz de volta para o equilíbrio, né? Eu vou até só para não ficar só fazendo pergunta, né? Eu costumo dizer o seguinte: na última posição antes de me aposentar como diretor de RH, tinha um plano, nossa sinistralidade era de 50% na empresa, né? E aquilo era uma coisa que gerava muita curiosidade. E eu dizia assim, que ao contrário de fazer uma gestão de plano de saúde baseado em custo, a gente fazia uma gestão de acompanhamento, já tínhamos lá nosso médico de família, né? E a gente trocava os reajustes que a gente deixava de ter por investimentos na melhoria do plano, com o objetivo de acessar mais rapidamente um diagnóstico de qualidade, que é o que também a gente conversa sempre. Quer dizer, muitas das vezes, o afastamento do empregado é que ele está percorrendo uma jornada, né, de profissionais e de exames em busca de um diagnóstico que demanda um custo elevado. Então, assim, complexidade, né, transferência de responsabilidade, necessidade de fazer uma aliança cada vez mais com profissionais. Então, um aumento na base de custo ou mesmo de investimento. Como é que a gente chega lá tentando recuperar o equilíbrio? Que futuro nos aguarda? Não tem resposta não. Só... É uma boa discussão, né? A gente, hoje em dia, super raro, a gente estava falando lá fora, disputando quem estava com sinistralidade maior aqui, né? E quando a gente fala realmente de trabalhar na prevenção, quando eu comentei aqui, é você ir num step antes, né? Assim, num passo antes de você ter o problema. E aí a gente volta para o ponto que a gente estava colocando aqui inicialmente, que é
trabalhar de forma mais individualizada, trabalhar na família, trabalhar em parceria, né, com todos os envolvidos ali, que é para você conseguir fazer uma gestão de saúde, né? Antes você fazia uma gestão da não saúde, ou seja, da consequência da falta de saúde. E hoje em dia o trabalho é um pouquinho antes, né? A grande dificuldade é ajustar isso com a real necessidade da companhia. Tentar cada vez menos fazer esses programas mais genéricos, né, e fazer eles pontuais para a necessidade. E programas, como é o exemplo que você trouxe aí, super bem sucedido, que quanto mais a gente atende ali a necessidade de entender o contexto do funcionário, o contexto de qual é o plano que a gente oferece e tudo mais, mais rápida é essa resposta em relação à prevenção vindo para os funcionários. É uma questão de educação, de letramento, de tudo isso. Eu acho que perpassa uma questão que é cultural, é uma transformação cultural mesmo, né? A gente, quando falava de altos índices aí de absenteísmo no passado e tudo mais, você não tinha nenhum ambiente de trabalho que te permitia dizer que você não estava bem, né? Hoje em dia, a gente trabalha numa cultura que é uma cultura onde as pessoas têm uma maior abertura para dizer que está passando por uma questão em casa, né? Tem profissionais que podem acompanhar e que o funcionário pode falar o que está acontecendo com ele ou com a família, ou enfim, e aí permite que a gente entre com ferramentas para ajudar. Mas não é o RH que vai resolver o problema, definitivamente, né? E a gente ainda está num cenário Brasil aí de saúde, com poucos players de plano de saúde, com uma série de coisas que só agrava toda essa história que a gente está conversando aqui, né? Mas eu acho importante também, quer dizer, não adianta a gente fazer tudo isso se a pessoa também não se responsabiliza. E aí, quando a gente dá um plano de saúde, a pessoa entende que isso é um benefício e eu uso de qualquer forma. Então, eu acho que é muito importante a conscientização, o letramento, a educação, que é fazer com que essa pessoa tenha consciência. Vou te dar um exemplo que é muito engraçado. A gente faz check-up na empresa, um grupo de pessoas, e tem gente que não faz. Então, a gente tem que botar uma norma, que é, você só vai ter o resultado do check-up se você conversar com o médico do trabalho. Então, a pessoa fica obrigada a fazer o check-up para sentar com o médico para pegar o laudo. Então, assim, por que isso, né? As pessoas deveriam gostar de fazer o check-up para saber que está bem e para prevenir alguma doença futura. Então, eu acho que a responsabilidade nossa, quanto indivíduo, também é muito importante. E entender que se a gente continuar dessa mesma forma, a gente vai perder o plano. Daqui a pouco a gente não tem o plano que a gente tem hoje se a gente continuar com essa sinistralidade, né? Com poucos players do mercado. Então, essa responsabilidade eu acho que é muito importante. Aí a gente saindo da parte de dentro do empresário para o mercado, é um mercado que se verticalizou. A gente precisa entender o que está acontecendo. Antes você tinha as operadoras, seguradoras fora, eram só né? E agora você viu como a rede de hospitais comprando operadoras. E está verticalizando. Verticalizando. E aí você, como a gente falava, você pergunta em se continuar com reajuste de 20% ao ano, onde vai parar essa base de custo? Uma inflação de 4, 5 ao ano. Né? É impossível a sustentar. O que vai mudar? O escopo. O escopo do produto vai ter que mudar. Você não vai conseguir manter uma rede, vamos ser claro, uma determinada rede hospitalar de qualidade com um preço que a gente não vai conseguir pagar. Então, eu acho que nós estamos chegando num momento muito difícil, que não está agora, mas 1 ano, 2 anos, se não acontecer mudanças da ANS no mercado de saúde suplementar, vai colapsar. Porque hoje, se uma rede tirar o plano de saúde, não atender mais 2 papéis que existem no mercado, acabou. Acabou. Porque eu tiro lá por mim. A minha rede, 66% é atendido numa rede hospitalar. Se por acaso, e que não é o papel dela. É um outro papel.
Se cortar, eu não tenho 66% da rede no dia seguinte. Como é que você chega para o teu colaborador e diz que não vai ter mais aquela rede para te atender? É uma encruzilhada muito perigosa que nós estamos chegando de mercado, por falta de opção literal. Muito complicado. Bom, e aí, novamente, sem fazer perguntas que demandam respostas exatas, né? Quando a gente olha para o mundo do trabalho, que é o mundo natural de recursos humanos, cada vez mais a gente reconhece que RH tem que estender a mão para o campo da educação e da saúde. Seria desejável se o indivíduo chegasse ao mundo de trabalho, ao mundo das nossas organizações, com as necessidades relacionadas à educação e saúde satisfeitas, ele chegaria a algo pronto. Só que não é isso que acontece, né? E aí eu puxaria pelo Alexandre, que está numa instituição que prima pela excelência na educação, como é que a gente pensa na qualificação daqui para diante, né? De provedores que a gente vai precisar, de alianças que a gente vai ter que formar, né? Com capacidade para dar essa resposta, ou seja, recursos humanos olhando para o mercado de trabalho, mas também tendo que se manifestar em relação à saúde e à educação. Como é que é ser, assim, uma pergunta mais geral, como é que é ser protagonista diante de uma mudança de cenário tão forte como essa? Ô Paulo, o que a gente tem visto, e com muita propriedade, são as empresas literalmente entrando nessa questão via capital social, que a gente chama de investimento social privado. A lógica da educação, ela agora passa por um momento muito complicado, porque você vê pedagogias que estão atrasadas ao mundo do trabalho. O mercado de trabalho hoje, o futuro, né? O profissional do futuro que hoje está para chegar nas nossas empresas, a qualificação, quando vem de base, está muito ruim. Eu tenho um edital agora, sábado, a rede toda está fazendo 4.000 vagas para o novo ensino médio, que, por nós termos Senai, 7 Senai junto, tempo integral. É gratuito. E para ser gratuito, tem que ser de baixa renda. Normalmente, esses alunos vêm da rede pública. Não passam com 6. Só 15% a 20% dos alunos que fazem a prova passam acima de 6. Todo ano eu tenho que ir no Ministério Público pedir para eu descer para a nota de corte mais baixo e automaticamente eu oferto X horas por ano de reforço de matemática e linguagem. Sabe qual foi a última nota do ano passado? 4,2. Esse garoto está no primeiro ano do ensino médio, vai fazer o primeiro ano do ensino médio. E ele fica 2 anos com a gente para poder chegar um menor aprendiz, um primeiro emprego na indústria e tal, um curso técnico do Senai na certificação. Mas nós podemos fazer isso por uma determinada quantidade e que não atende. Não atende. Nós estamos falando de 4.000 alunos, de 4.000 vagas. Não é daqui a 3 anos, 4.000 vagas não vai fazer a menor diferença. Né? Os que estão se formando 1, 2, 3, estamos falando aí de 15.000 alunos hoje na rede de ensino médio nosso. Então, é complicado você querer atuar dessa forma. E aí, então, tá bom, Alexandre, qual é a solução do negócio das empresas? Pode ver que todas as empresas estão revendo suas emendas de aprendizagem, estão cobrando outro tipo. Os seus programas de política de educação e treinamento e desenvolvimento aumentaram, porque o profissional está chegando com vários gaps, não adianta, por formação de base. Formação de base. E na saúde, que eu acho é que cada vez mais, eu não tenho dúvida, essa que a Ângela falou dessa articulação com os players do entorno, cada vez mais as relações públicas, por exemplo. Quer prevenção? As vacinas, como é que faz?
Alguém cobra se o cara foi vacinado ou não foi vacinado nas políticas públicas? Ninguém olha. Ninguém monitora isso. Então, esse entendimento do que a política pública oferece e se a empresa usa ou não, se cobra do indivíduo, do colaborador, ou, no mínimo, orienta para que ele faça a vacinação, é muito difícil, não são todos. Essa relação de fora para dentro, Paulo, de educação e saúde, está muito nas costas das empresas. É o que eu estou vendo direto. E não vejo todo mundo com discursos políticos sobre educação e saúde. É só discurso. Só discurso. Agora que nós conseguimos aprovar os alunos gratuitos do SESI e Senai, agora que vai passar, espero que o governador não vete, ter transporte gratuito. Porque ele é um aluno que veio da rede pública. Ele é uma matéria-prima da rede pública. E ele está fazendo o curso técnico no Senai gratuito e ele não tem dinheiro para ir para o Senai. Porque não tem dinheiro para o transporte. Então, uma briga intensa sobre isso. É muito complicado, não é fácil. Mas nós, acho que a sociedade organizada, seja ela empresarial, seja ela institucional, como a BRH, tem que bater o tempo todo nessa questão. Porque política pública tem que estar conversando com a gente. Bom, a gente vai respeitar o tempo, temos só alguns minutos para encerrar, então eu vou fazer uma pergunta de futurologia, né? A gente já falou aí em fisioterapeuta, em psicólogos, aí eu pergunto assim, quais são os futuros profissionais de recursos humanos? Seremos nós ou quem é que está vindo por aí, né? Qual é a projeção? Quem é que hoje já está trabalhando na área de recursos humanos, vindo da área da saúde, né, para atuar? O que a gente pode esperar aí pela frente? Aí eu pediria que cada um fizesse os comentários finais e a gente encerra então com essa provocação. É boa provocação de pensar aqui no futuro. Eu não sei qual vai ser o profissional de recursos humanos, mas digo que hoje a gente já tem levantado a mão para pedir muita ajuda. Muita, né? A gente tem sido questionado aí em relação à saúde mental, em relação à saúde preventiva e tudo mais, que são assuntos que a gente em si não tem competência para responder. Então, a gente precisa trazer todo mundo para dentro do barco para tomar as atitudes juntos, né? Mas é uma excelente provocação. Assim, eu diria que vai ser quase um colegiado para fazer gestão de recursos humanos aí no futuro, para a gente conseguir juntar todas as informações aí de todas as áreas. Não, eu acho o seguinte, quando a gente fala de saúde, até a gente não tem todas as informações, porque a gente não tem acesso às informações de saúde das pessoas. Então, esse é um ponto também que a gente não pode resolver tudo, porque a gente não tem acesso total à informação. Então, eu acho que o RH, antigamente, ele tomava muitas decisões sozinho. E é isso que a Ângela falou, a gente precisa abrir o leque e se juntar, seja com a operadora, seja com a corretora, seja com o funcionário, seja com o hospital, enfim, a gente tem que estar mais próximo para desenvolver políticas ou processos junto com a comunidade. Então, acho que esse é um olhar mais do profissional de recursos humanos, ele precisa ser mais estratégico. Né? A gente fala tanto do RH estratégico, que a gente precisa disso, tem que ter esse olhar mais estratégico para entender o negócio, para entender como é que funciona, como é que está a sociedade, para poder ter decisões interessantes. Eu não sou gestor da área temática RH, mas eu dirijo 4.000 pessoas e eu tenho que entender um pouquinho de RH. O que eu entendo de RH? O que eu entendo é que eu aplico as boas políticas que a empresa tem. E se eu não implantá-las, eu não vou ter os resultados que a gente quer. E o RH, o diálogo é o tempo todo ver se aquela política está funcionando, se está dando resultado, se não está, o que pode evoluir, né? Onde está o debate daquela política. E eu vejo que cada vez mais, cada vez mais, e aí, uma tese minha, foi até do mestrado, que é a gestão projetizada. Eu acho que a governança, nós estamos passando por um modelo de mudança de governança. Nós aqui, os Cabeça Branca, fomos formados pela Escola de Governança Funcional.
depois da globalização, 94, moeda estável no Brasil, a invasão das mundiais aqui para o Brasil, trouxe modelos de governança matricial, muito comum, né, desse ponto. E eu acho que agora é a gestão projetizada que a gente vai. Então, cada vez mais análise de dados com gestão projetizada, esse é um grande perfil que eu vejo que vem por aí. Muito bem. Então, Renata, Ângela, Alexandre, muito obrigado aí por disponibilizar o tempo, né? A chamada moeda tão valiosa, né? A vocês que estão nos acompanhando virtualmente, muito obrigado. Espero que, se a gente não trouxe solução, pelo menos trouxemos algumas contribuições, né? Que possam, e assim, reforçar o protagonismo realmente do profissional de recursos humanos. E você falou uma coisa muito interessante agora no final, Renata. Uma atuação da gente, em que é uma atuação muitas vezes no escuro, né? Porque nós não temos o direito, né? Ou não temos a propriedade de alcançar até, de trabalhar, dificuldade de integrar as informações que nós temos e a dificuldade, às vezes, em trabalhar sem informações que é legítimo preservar. A vocês, muito obrigado pela participação. Obrigado a todos.